Opinião internacional. A criação do Estado de Israel. Pouca gente sabe a importância do Brasil neste que foi um dos eventos políticos mais importantes do século XX e que reverbera, que ecoa até os dias de hoje, haja vista a crise que ainda se mantém entre palestinos, israelenses, entre árabes e israelenses. Aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel, que nos ajuda a entender o quão importante foi a participação de brasileiros e do Brasil nesse processo. Como é isso, meu caro amigo? Pois é, aí nós temos que realmente ver, né, a importância da figura do Oswaldo Aranha, que foi um grande político, pelo menos no Itamaraty ele é considerado como um dos seguidores, né, uma daquelas pessoas que deu sequência a muitas das teses, muitas das políticas do Barão do Rio Branco. Né. Oswaldo Aranha era um político gaúcho, né, vinculado, muito ligado a Getúlio Vargas. Começaram a trabalhar juntos no Rio Grande do Sul, e depois o Vargas se torna presidente, né? E ele, o Aranha vai ser ministro da Justiça, vai ser ministro das Relações Exteriores do Vargas. E numa época muito, muito importante, né? Porque, se eu não me engano, eu posso errar nessas datas, porque aí é um pouco demais, mas pega a guerra, né? A Segunda Guerra. Então ele vai de 38 por aí até 40 e alguma coisa. Mas são anos muito importantes, porque você tinha no Brasil uma certa dubiedade, né? Havia muita gente que era favorável às potências do eixo, quer dizer, eram nazifascistas, né? E uma outra parte muito importante que era favorável aos Estados Unidos. Qual foi a política dele? Foi de juntar a chamada pan-americanismo, né? O pan-americanismo do Barão do Rio Branco, que ele retoma com a importância fundamental dos Estados Unidos. Ele quer ficar do lado dos Estados Unidos e quer ter as vantagens que viriam daí, né? Por exemplo, ele aumenta basicamente a ajuda americana ao Brasil. A companhia, a CSN, de Volta Redonda, foi negociada basicamente pelo Aranha. Ele foi aquele que conseguiu os créditos excepcionais do Exim Bank americano e as condições, inclusive, de desenvolver isso daí. Bom, o Aranha se desentende com o Vargas, isso já perto da guerra terminada, e ele é convidado por uma instituição que ainda existe, está lá forte nos Estados Unidos, o Council, Conselho de Política Internacional, né? Council of International Relations, e ele vai dar uma palestra a convite de uma revista, a revista Time, né? E convida, ele vai lá. E justamente nesse momento, estava no início, né, das Nações Unidas, era a primeira reunião da Assembleia Geral, né? E ele vai, então, para dar palestras, participar dessa reunião nessa instituição americana, quando o chanceler do Brasil, Pedro Leão Veloso, que estava em Nova York, vem a falecer. Então, o presidente Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, que era o presidente do Brasil, decide, o chanceler indica, né, e ele decide designar, aproveitar que o Oswaldo Aranha já estava em Nova York, né, aproveitar para ele ser o representante brasileiro na Assembleia, presidir a delegação brasileira como o Pedro Leão Veloso iria fazer, né? E ele aceita e vai fazer esse negócio. E como era uma pessoa extremamente carismática, não é? E com muito traquejo político, sabia se movimentar muito bem, ele chefia, como era previsto, uma reunião do Conselho de Segurança, e logo em seguida é eleito presidente da Assembleia Geral, porque existe isso.
É uma tradição que se mantém nos dias de hoje. E como presidente da Assembleia Geral, ele é indicado pelo Itamaraty para chefiar a delegação brasileira, a segunda Assembleia Geral. Aí há uma coisa curiosa, que a delegação da Grã-Bretanha havia indicado, pedido para incluir na agenda da segunda Assembleia Geral um item sobre a questão da Palestina. O que a Inglaterra, né, os britânicos queriam era criar um comitê, um desses grupos de trabalho que a gente, enfim, porque eles já estavam cansados de receber críticas e cansados de fazer, de desincumbir a tarefa de organizadores da Palestina. Eles tinham um mandato internacional, um mandato para cuidar da Palestina. A Palestina era uma grande região, não é? Que está no mesmo lugar que ocupa hoje, mas era parte do Império Otomano. O Império Otomano era um dos maiores impérios que já houve, um império que demorou 6 séculos, começou lá atrás, e tinha partes na Europa, tinha partes na Ásia e na África, todo o norte da África. Era um império muito grande, que se desfez, né, se esfacelou na Primeira Guerra Mundial. E aí a Inglaterra pegou o mandato da Palestina, mas aquilo estava sendo muito desgastante para eles, eles queriam se livrar daquele negócio, e não sabiam muito bem como fazer. E incluíram, então, esse item na pauta da segunda Assembleia Geral. O que fazem os árabes? Os árabes incluem, então, um item dizendo que também eles teriam que, além de tratar da questão da Palestina do jeito que os britânicos queriam, eles incluem também um item sobre o fim da participação da Grã-Bretanha na administração daquilo ali. E já cria, então, um primeiro problema, porque você já estava querendo chegar aos finalmente antes de começar a discussão do assunto, né? O que acontece aí é que vem, né, essas coisas da sorte, o acaso, né, deu um limão para o Oswaldo Aranha, que transformou aquilo numa limonada, porque ele conseguiu fazer com que as pessoas, além de mantê-lo como presidente da sessão, né, aceitassem aquilo que era a participação. O Oswaldo Aranha não queria propriamente decidir a favor da Palestina ou do Estado de Israel, né? Era aquilo que estava em discussão. Mas ele não queria definir uma coisa ou outra. O que ele queria, e convenceu as delegações, a maioria das delegações presentes, de que aquela que era a boa prática, conseguiu convencê-los a não postergar a consideração do assunto. Vamos tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. E a decisão que foi tomada, se nós estamos em 1947, era a de fazer com que o Estado de Israel e o Estado da Palestina fossem criados. Israel aceitou. Em 1948, o Ben-Gurion, né, proclama a criação do Estado de Israel. Dias depois, os árabes, que não haviam aceitado aquela partilha, invadem Israel. E aí começa uma coisa que se repete ao longo do tempo, né? Porque os árabes, apesar de serem 6 países, eu posso errar aqui os países, mas é Egito, Iraque, Síria, Jordânia, enfim, os árabes são rechaçados, porque as tropas, as forças armadas israelenses eram muito mais bem treinadas, muito mais coesas, e eles repelem aquela invasão. Em janeiro início de 1949, há uma assinatura do armistício, porque Israel e os árabes negociam um armistício, e
E aí você tem a primeira vez em que Israel ocupa um território imenso que antes era, de acordo com os termos da partilha, era território palestino. Mas nesse armistício, Israel, alegando a sua própria defesa, a necessidade de se defender de ataques como aquele, ele toma uma quantidade importante do território palestino. Bom, isso foi em 49, esse armistício, a guerra em si é em 48, né? Aí você tem um armistício, isso vai se repetir em 56, com a Guerra de Suez, vai repetir em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, vai se repetir em 73, com a chamada Guerra do Yom Kippur, e está se repetindo agora, porque desde 7 de outubro, né, de 2023, que há uma guerra em evolução, ninguém sabe até quando vai. Mas o que você tem o tempo todo nisso daí é uma manutenção da destruição, das mortandades, do terrorismo, já que os palestinos não têm força, né? Eles acabam atuando como terroristas. Eu não estou justificando nada, mas é isso que tem que ser repetido, né? Esse é o esquema que tem se repetido ao longo da história, e com as perdas terríveis. Você vê agora, deixa eu fazer só um comentário, talvez eu esteja exagerando aqui, mas há um comentário interessante. Veja só, agora teve nos Estados Unidos essa questão dessa tornado, dessa coisa do tufão terrível, né? O Milton, né? Que arrasou não sei quantas cidades, enfim, arrasou parte de várias cidades da Flórida, matou 16 pessoas, foi uma calamidade, uma coisa terrível, né? Agora, no mesmo dia em que o Milton atacou a Flórida, quantos palestinos, quantas pessoas morreram no Líbano e em Gaza? Entende? Há uma desproporção nisso daqui, e as tragédias são terríveis, só que aquilo que é repetido, a gente acaba se insensibilizando para a crueldade, para a tragédia que é essa situação no Oriente Médio. Bom, nós tivemos um privilégio aqui, né, de ver a história revisada pelo embaixador José Vicente Sá Pimentel, que chefiou, né, não sei se eu estou acertando os termos, um escritório do Itamaraty relacionado a essas questões do Oriente Médio, do Oriente Próximo. Estou correto na definição? Na nossa linguagem do Itamaraty é Departamento de África e um departamento. Então, assim, nós tivemos o privilégio de ouvir de alguém que conhece bem aquela questão ali e nos guiou ao longo da história, desde a participação de Oswaldo Aranha até os dias atuais. Para encerrar essa questão que foi muito instrutiva, embaixador, colocados todos os pingos nos is, também não se vê solução no horizonte, né? Você tem, na verdade, essa participação inevitável dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, para os Estados Unidos, quem morou nos Estados Unidos sabe disso, as questões de Israel são tratadas como se fossem de um Estado americano, como se fossem do âmbito, da alçada da política interna, não é? É muito importante o que acontece em Israel, é muito importante. Enfim, você vê o número de artistas, de grandes nomes, não é apenas financistas, né? O número de pessoas, de formadores de opinião que são de ascendência judaica, são muitos, né? E eles são importantíssimos, e existe um lobby. E aqui eu quero esclarecer que o lobby é uma atividade consentida, legal nos Estados Unidos. E eu acho até que devia ser no Brasil também, né? A questão é de você regularizar isso daí, é você estabelecer um sistema pelo qual você tenha a transparência naquilo que está sendo discutido, porque existe de qualquer jeito, né? Essa coisa de fazer força. Mas o lobby chamado
o lobby judeu nos Estados Unidos é fortíssimo. Então, os Estados Unidos estão dentro dessa coisa. E os Estados Unidos estão em vésperas de uma eleição. O governo é democrata, os democratas sempre tiveram, tradicionalmente, ao longo da história, um relacionamento ainda mais próximo com Israel do que o lado republicano. Então, agora, o que acontece é que o Netanyahu ele tem muito mais afinidade com o Trump do que com o Biden, né? Isso está bem claro. Enfim, os dois não se falavam há não sei quanto tempo, falaram agora que teve uma videoconferência, que, aliás, a Câmara participou. Então, há esse jogo que você não sabe muito bem como é que a coisa está. O Biden não pode demonstrar nem alheiamento a essa situação e não pode também demonstrar um favorecimento muito explícito do Netanyahu, porque há uma juventude, né, universitária, sobretudo nos Estados Unidos, que tem feito um movimento importante a favor de um cessar-fogo. Então, essa posição tem, de alguma maneira, segurado um pouco, mas muito pouco, o Netanyahu, né? E agora você está nas vésperas da eleição. E esse pode ser o acontecimento de outubro, a surpresa de outubro, né? Uma invasão, um ataque ao Irã, sabe-se lá. Então é difícil, muito difícil de você fazer qualquer previsão nesse particular, e a gente tem mais é que torcer para que essas coisas acabem evoluindo de uma maneira menos nociva à humanidade inteira. Porque, sem dúvida nenhuma, você transformar isso numa pendência nuclear, aí seria realmente lamentável para a humanidade inteira. Muito bem, muito obrigado, embaixador José Vicente Sá Pimentel, pelas suas palavras aí de instrução, nos guiando através da história, desde a criação do Estado de Israel, a participação do brasileiro Oswaldo Aranha, a participação do Brasil, explicando como foi essa participação. Muito obrigado, meu amigo, e até a nossa próxima conversa. Até a próxima, Luciano, e perdoa aí se às vezes eu sou um pouco incisivo. Você sabe que eu tenho 40 e tantos anos de Itamaraty e de treinamento para não demonstrar tão claramente as emoções, não é? E às vezes eu me sinto até um pouco indo além do que eu devia quando eu falo aqui. Mas é muito bom falar e é muito bom, de alguma maneira, compartilhar os conhecimentos que eu tenho e os sentimentos, as percepções que eu tenho com todos os ouvintes. É isso, muito obrigado e até nosso próximo programa Opinião Internacional. Obrigado pela audiência.